estamos gravando. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para quem está ouvindo. Estamos aqui em mais um episódio do nosso glorioso BPM Podcast. E hoje é uma parada que surgiu do nada. A noite de ontem foi muito movimentada, mas primeiro eu vou cumprimentar minha bancada aqui ao. Ixi, agora não sei se é o lado esquerdo ou direito. Mas é o de cá, o Marcelo. Salve, salve, galera. Marcelo aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nesta noite barra madrugada. Salve, salve, galera. Valdeco aqui mais uma vez. Junto com os meus amigos especialistas no assunto, para discutir esse tema polêmico que surgiu essa semana. Especialistas em tudo e em nada. Eu vou iniciar aqui com uma frase que eu ouvi de Mauro Betti hoje durante a tarde. Mauro Betti disse, abre aspas, é a maior... Mauro Betti, tá? Antes que me critiquem, tá? É a maior mudança do futebol desde 1830. Ponto. Mas qual é a mudança que teve em 1830? A invenção do futebol. Ah, tá, faz sentido. Faz sentido. Então, Mas então, é com isso que nós começamos o podcast de hoje. estamos falando, obviamente, da denominada Superliga Europeia, né? Que consiste na junção de até agora 12 clubes europeus, o Big Six da Inglaterra, com Chelsea, City, United, Liverpool, Tottenham E Arsenal. e Arsenal, os três da Itália, Juventus, Inter e Milan, e os três da Espanha, Real, Atlético e Barça. E isso nada mais é do que uma junção desses 12 clubes até agora para criar uma liga só juntando os grandes clubes europeus, sem rebaixamento, sem acesso nem nada, que o formato que está sendo divulgado hoje é de 15 clubes fundadores e 5 clubes convidados por competição. Aí o convite ficaria por conta do desempenho nos campeonatos nacionais da temporada anterior, né? Uhum. Aí os 3 primeiros classificariam de cada grupo e iria pro mata-mata com jogo de ida e volta. Mas a polêmica que gerou nisso é que a FIFA e a UEFA não ficaram nada contentes com essa junção. Obviamente, o incômodo foi por motivo financeiro. Óbvio, né? E tá uma briga entre FIFA, UEFA e esses grandes clubes que saíram do ECA, que é a Associação dos Clubes Europeus, e tá feio o bagulho. Tá tendo ameaça de exclusão da Champions League. O PSG, inclusive, pode ser campeão sem precisar jogar semifinal e final, Se por ser um sagrar dos nessa clubes que... sexta-feira. Sim, por ser um dos clubes que recusou o convite. E tá rolando papo de que os jogadores que jogam por esses times vão ser proibidos de jogar a Copa do Mundo do Catar, que esses times podem ser excluídos das ligas nacionais e tal, então tá uma confusão. Os clubes que aceitaram o convite foram esses 12 que eu citei, e até agora a informação que a gente tem dos clubes que recusaram o convite foram Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Leipzig, Porto e PSG. E vale ressaltar que as informações que tem é que só por aceitar o convite os clubes já embolsam aí uma singela bagatela de 400 milhões de euros. Só por aceitar o convite. Só por Então aceitar o convite. dá pra ver que tem muito dinheiro envolvido e dá pra compreender o incômodo de ambas as partes com o que tá rolando. Mano, agora eu pensei uma coisa, só cortar seu raciocínio rapidinho, Val. Os 12 clubes que até agora são os fundadores, o Barcelona, principalmente, que é o que a gente sabe mais aberto, ele tem uma dívida que chega quase a 1 bilhão. Mais de 1 bilhão, eu acho que é 1,3 bilhão. Eu acho que passa de 1 bilhão. Então, tipo, esses 12 clubes, não sei se todos têm, tipo, dívidas bilionárias, mas tem dívida. Desculpa. Se eles não conseguirem fechar alguma coisa com TV, fechar alguma coisa com nada, da onde eles vão tirar esse dinheiro?
Então, ele já tem parcerias, pelo que é divulgado, com alguns patrocinadores, alguns bancos que estão injetando esse dinheiro que foi prometido pela participação e tal. Mas a questão é que os nomes são muito fortes, né? Então ele saindo da Champions ou das ligas nacionais e disputando só esse campeonato, é uma coisa que Vai a dar ideia é visibilidade. genial, entendeu? São os maiores clubes da Europa. Os dois maiores clubes da Europa estão aí em questão de títulos, que são Real Madrid e O Milan? Milan, né? Tem 20 Champions League só nesses dois nomes, tá ligado? Então, vai atrair público. E é justamente por isso que a UEFA e a FIFA ficaram tão incomodadas. Porque você tá tirando os maiores nomes dos campeonatos e tirando os maiores jogadores dos campeonatos também. E é o que eu até comentei com vocês no grupo hoje cedo. Os clubes saindo, eles não vão ter o prestígio das ligas. Só que as ligas vão ficar sem o prestígio dos clubes. Dos clubes. Então é por isso que a posição da UEFA e a posição da FIFA é tão forte em relação a isso. Porque eles vão perder muito apelo, e eles perdendo esse apelo, eles vão perder muito dinheiro. Porque as cotas televisivas e as cotas de patrocínio não vão ser a mesma coisa se não tiver Messi, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, entendeu? É complicado, cara. É complicado. Cara, só pra eu pontuar uma parada, o tweet do Fabrício Romano de ontem, Fabrício Romano, um dos jornalistas, eu acho que mais bem conceituados aí no Em mundo do questão futebol. de notícia de mercado, é o mais Sim. conceituado que tem. Ele diz aqui que não tem nada confirmado que diz que a UEFA vai suspender esses jogadores das suas seleções nacionais. Esse tweet é de ontem, pode mudar, essa parte do podcast pode ficar datada muito fácil, que a qualquer momento eles podem soltar uma nota falando que sim, aí a gente vai impedir os jogadores de representarem suas seleções. Ou eles também podem soltar e falar, não, gente, a gente não É, vai proibir ninguém não e vai ficar por isso mesmo. que Então, nem o Val usou um termo no grupo hoje muito engraçado, faz muito sentido que é uma guerra fria, literalmente uma guerra fria. Sim. O cara falou, ó, a gente vai fazer o nosso clubinho aqui. Aí a FIFA fala, então, mas nós vai excluir vocês, tá ligado? É uma ameaça de um lado, mas para o outro. É. Virou outro termo que eu gostei muito que eu vi, é um jogo de pôquer. Uhum. O pessoal vai apostar, vai blefar em cima dessa aposta e vai ver quem quem cai consegue blefar Aham. e mais? quem foge, né? Porque os dois lados, os três com a FIFA, tem muito a perder com isso. Porque é foda você pensar uma Copa do Mundo no Catar sem os maiores nomes do futebol, tá ligado? Outra coisa também Foda. é que a próxima Champions e Europa League ainda não tem nada confirmado. Ou seja, Uhum. eles deram datas, mas não tem absolutamente nada certificado que teremos. E é uma coisa que me fez pensar muito hoje eu fiz questão de acompanhar muito o noticiário futebolístico aí, pra ver o que a imprensa tava achando, cara. E assim, é óbvio o descontentamento de todo mundo. Ninguém quer que isso aconteça, por justamente ser, que nem você disse, Val, você perde o prestígio das ligas nacionais, cara. Uhum. Por exemplo, eu vi um tweet, acho que do Vila Real, do Betis, algum desses times que tá Do brigando, Betis, do com a Betis, tabela. que se tirassem os três grandes da Espanha, eles seriam líderes. Então, é uma coisa que você parar pra pensar assim, pô, direto tá passando nos canais um Osasuna e Valladolid, assim, que ninguém, absolutamente Não ninguém tem assiste. apelo, Que né? não tenha. Então, e agora você imagina uma liga inteira só de jogo off, que ninguém se interessa Teoricamente, muito. a Champions iria virar uma Europa League. Piorado ainda. É. Piorado. Até porque se você for pensar, tipo, a Premier League. A Premier League é o campeonato que mais paga no mundo, né? Que mais Uhum. recebe dinheiro de cota e tudo mais. Só que você vê, eu acho que muito disso se deve, primeiro, à revolução da era Premier League, que teve na temporada de 92-93, se não me engano. E tem muito time com tradição na Inglaterra, né? Até times na segunda, na terceira divisão, como Nottingham Forest, o Leeds, que subiu agora e tal, tem muitos times tradicionais. Esse Big Six, agora é formado de United, City, Chelsea, Arsenal, Tottenham e Liverpool,
Só que em outros tempos você poderia colocar tranquilamente um West Ham aí, você poderia colocar um Everton. Então, assim, tem pelo menos 10 times na Inglaterra, na Elite, que consegue vender jogo. Que Uhum. você falou de assistir o Sassuolo e Valladolid, você não vai assistir, mas se estiver passando um Everton e Brighton, você vai acabar assistindo, entendeu? Então, você vê a Premier League, ela perdendo 6 desses times de tradição, já enfraquece muito. Então, as cotas que chegariam não seriam as mesmas. A liga tem Uhum. muito a perder com isso. Ainda mais porque a Inglaterra já tá sofrendo com a saída do Brexit, né? Do Uhum. bagulho, então, assim, é foda. É muita coisa pra colocar na balança. Por isso que eu acho que as apostas desse jogo de poker estão tão altas, entendeu? Uhum. Vai tirar das seleções, vai excluir os clubes, a Champions League não vai ser mais disputada por eles e tal, então Na tem verdade, muita coisa a perder, então eles estão apostando muito alto também. essa Superliga não é nem um campeonato com os clubes de mais história, né? É um campeonato com os clubes mais ricos. Porque, por Sim. exemplo, se você for pegar por história, o Tottenham e o City nunca ganharam uma Champions League. O Você vai Arsenal na também não. Holanda, o Arsenal também não. Você vai na Holanda, o Ajax tem mais. Sim. Tem, se eu não me engano, 4 títulos. 3 ou 4 títulos, o Ajax. E não foi convidado a participar, né? Uhum. Não Acima foi um dos do clube fundadores, dos né? fundadores, É, isso. Por conta que o Ajax não é um clube rico, milionário. sim. Já Manchester City é um clube multimilionário. Tottenham é um clube rico. O O Arsenal é um clube Chelsea rico. O com a era Chelsea Abramovich. é um clube rico. Então, tipo, literalmente, esse essa Superliga é focada no dinheiro somente e não em história. Igual a gente tava falando de assistir os jogos, pensar que, porra, vamos pensar agora pela cabeça do cara que comprou os direitos da Champions, esperando assistir, tipo, todo ano um jogo na final, tipo, cheio, repleto de craques com clubes de muita expressão, tipo, É, Real você tá Madrid, falando do Barcelona. Silvio Santos, né? Exato. Eu ia Sim. Ah, chegar nesse ponto. Imagina o Silvio Santos nossa, pistola. que time E, ruim, mano, cara. ele acabou de comprar os direitos da Champions para passar em TV aberta. E, tipo, ele pode correr o risco do ano que vem assistir sei lá, Borussia um Dortmund. Borussia Dortmund versus Valência, um Real Betis versus Nossa, Newcastle. cara, é Imagina isso. complicado. E, mano, eu tenho certeza que se fechar tudo certo, essa Superliga tal, sei lá o que, eles não vão querer colocar jogos em dias separados. A final Não, vai é, ser vai ser diferente. junto com a Vai ser Champions diferente, com League. certeza. Os jogos de fase de grupo vão ser no mesmo horário, nas mesmas datas. E assim, E é óbvio que se tiver passando um Real Madrid e Manchester United, você vai preferir do que assistir Valência e Newcastle. então, esse é um dos argumentos para a formação dessa liga, né? Que você vai ver mais vezes os gigantes se enfrentando durante o ano. Porque antes você veria ali umas 2, 3, 4 vezes no No máximo máximo. durante o ano, que você enfrenta 2 vezes na fase de grupos da Champions ali e depois numa fase mata-mata e tal, ou então o turno e retorno na própria liga, né? E nesse ponto não, todo jogo vai ser um jogo gigante. Um dia você vai ver United e Juventus, outro dia você vai ver United e Milan, outro dia Real Madrid e Barça e depois Liverpool e Real, tipo, vai ser sempre um bagulho gigante. Então, Só uma, que vale ressaltar também que essas mudanças, essas evoluções acontecem de tempos em tempos no futebol. Algumas dão certo e outras dão errado. A própria Champions League já passou por 2 ou 3 reformulações. No começo eram só campeões que disputavam, depois abriu mais vaga. Vai ter outra reformulação agora, que a gente vai entrar mais nesse pra ponto frente, também. E até mesmo aqui no Brasil, o Brasileirão de mata-mata para pontos corridos foi uma mudança. Tentaram formar aquela primeira liga um tempo Nossa, atrás, que verdade. flopou, mas era uma outra tentativa de formar. De tempos em tempos, as evoluções acontecem mesmo. Não tem garantia que dá certo, mas com esses nomes de peso,
realmente tem que ter alguma contrapartida muito forte das federações para conseguir conter Sim. esse crescimento. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois. Sim, todo mundo aqui tem clubes fora do Brasil que gosta, tanto Inglaterra como Alemanha e tal. Vocês não acham que os jogos dos grandes ia ficar muito repetitivo e chato? Porque, Cara, mano, não é um bagulho que tipo, porra, você fica ansioso por um jogo, você fala, pô, vai ter, sei lá, pô, Real Madrid livre por uma semifinal de Champions League. Aí, tipo, você vira e fala, porra, vai ter Real e Liverpool pela Superliga. Aí, tipo, acaba tudo, vai começar outro. Nossa, esse ano vai ter Real Madrid e Liverpool pela Eu Superliga. acho que em primeiro momento isso não aconteceria. Assim, os próprios torcedores estão sendo contra essa formação, mas é que nem futebol durante a pandemia. Eu sou totalmente contra ter futebol durante a pandemia. Eu Mas o também. Santos tá jogando, eu tô assistindo, entendeu? Eu sou contra, mas tá passando ali, é óbvio que eu vou querer assistir. Já tem pouca coisa pra me entreter, vai passar isso, eu vou assistir. Então, assim, você pensa nos primeiros anos, você vê toda semana ou a cada 2 semanas o Messi enfrentando o Cristiano Ronaldo. É uma coisa que vai chamar público. Mas eu acho que com o tempo é capaz de dar uma banalizada mesmo. Sim, Acho e que porque vai ser o tem como. seguinte, se for nessa teoria, não na teoria, né, nessa coisa da Superliga, o mercado vai sofrer um baque muito grande, porque teoricamente os 15 clubes vão ter todos 400 milhões para gastar em jogador. Só que daí vai pesar o quê? Se o jogador for pro clube que tá nessa Superliga, pode correr o risco de não jogar pela sua seleção. Ou jogadores que estão nessa Superliga podem pedir para sair porque querem jogar pela sua seleção. Porque, por exemplo, no Sim. Brasil, a gente perde Alisson Ederson, Renan Lodi, nossa, Thiago Rodrigo, Silva, Thiago Vinícius Silva, Júnior, Vinícius Roberto Júnior, Firmino. Roberto Firmino, Casemiro. Então, a gente perde muito jogador. E isso será que não pesa na cabeça dos próprios jogadores em pensar? Lógico que, obviamente, vai ter jogador que vai querer ir só pelo dinheiro, Sim. assim como tem. Mano, é o sonho dos Hoje. Aubameyang isso aí, velho. É o Exato, sonho dos Sonhos O Aubameyang é pessoal foda. de nacionalidade com futebol fraco, É o a sonho. É porque, por tendência é cada vez mais exemplo, o participar, né? Aubameyang no Gabão. Eu não sei se o Gabão já participou de alguma Copa do Mundo. Com certeza não. Nunca participou, Não. exatamente. O Aubameyang é o grande nome. Então, para ele disputar ou não a Copa do Mundo, teoricamente tanto faz, porque é muito difícil o Gabão se classificar. Só que, por exemplo, a França vai perder todos os jogadores que não As jogam seleções lá. europeias, né? Essa Seleções geração tão comentada europeias. portuguesa, Acabou. muitos Não dos vai servir para grandes nada, nomes jogam nos basicamente. grandes clubes, Sim. né? Mano, eu queria só puxar um gancho que o Marcelo deu de o jogador pode ponderar e falar assim: bom, talvez é melhor eu recusar esse contrato para eu continuar defendendo minha seleção, posso jogar uma provável Copa. Tem o Sim. caso do Oscar Schmidt, cara, que ele recusou diversas vezes a NBA, porque NBA. se ele jogasse nas quadras da NBA, ele não poderia mais defender a seleção brasileira, tanto que ele foi para a Itália. Então, Sim. é uma escolha que no caso dele foi crucial, foi um ponto crucial, na verdade. Ele optou por não jogar na melhor liga do mundo para continuar defendendo a seleção brasileira. Pedrão, deu pra entender o ponto que você tá tentando Uhum. trazer, que é o Neymar de volta ao Santos, né? Exato, Valdemar, Porque o PSG exato. recusou, pode ficar tranquilo. Ah, mas vai aceitar, os caras é árabe. Árabe gosta de dinheiro. Duas Porra. coisas que eu fico chateado, dois clubes terem recusado que me chateiam é o Bayern ter recusado e o Fiquei PSG, né? muito chateado, Porque aí Bayern. o Borussia continua sem chance de título e o Neymar É, continua sem chance de voltar pro Santos. Mas ainda tem tempo. O PSG ainda tem 14 dias para aceitar pra ou não. ponderar esse convite e o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund tem 30 dias pra dar resposta, mais o Watzke, que é o diretor administrativo do clube, ele já
se posicionou fortemente, falando que vai contra todas as ideias do clube e que o Bayern de Munique concorda 100% com ele nesse ponto. Então parece que realmente não tem chance nenhuma deles aceitarem o convite. O do Borussia também, ele falou que vai contra os princípios do diretoria, clube, torcedores e jogadores. Pela história do Borussia, eles não vão aceitar isso. Pelo menos até agora foi o que foi soltado oficialmente. Eles podem mudar de opinião, o que eu acho difícil, porque na Alemanha os clubes eles são bem fortes nisso, então se o clube tem princípios, eles dificilmente voltam atrás, né? Sim. Então eu acho bem difícil algum clube alemão aceitar isso. E vale ressaltar uma coisa que eu tava comentando antes da gente começar a gravar, que hoje também foi anunciado uma mudança de formato da Champions League, que se eu não me engano começa em 2023 e 2024, né? 2024, 24, 2025. 25. Ah, é 24 e 25. Que vai aumentar o número de clubes. Tá? O Pedrão anotou, se eu não me engano, as informações Tenho pra, aqui pra trazer pra gente. as infos aqui. Vamos lá, diretamente do site da UEFA. Então, qualquer mistranslation aqui, a culpa é deles. Desculpa. Então, ele aprovou hoje o novo formato para as competições a partir da temporada 24 e 25. Os clubes, né? O número de clubes vão passar de 32 para 36. Depois a gente, no finalzinho aqui do artigo, eles explicam de onde vão vir esses 4 times extras. A fase inicial vai mudar, não vai ser mais grupos com 4 times. Serão. Basicamente é um grupo só, mas cada time vai jogar contra 10 adversários. 5 jogos em casa, 5 jogos fora. Os 8 primeiros dessa tabela geral vão classificar direto para as oitavas. Do 9º ao 24º, eles vão se enfrentar lá em algum chaveamento, um agregado, e de volta, quem ganhar se classifica para as oitavas também. E é mais isso, que o resto segue padrão, os jogos no meio de semana e de volta até a final em jogo único aos finais de semana, ou seja, no sábado. Ou seja, eles copiaram o regulamento antigo do Campeonato Paulista. Mas Verdade. tudo bem, né? É a nova taça. E o campeão pega o campeão da Taça Guanabara. E o campeão joga contra o Volta Redonda no Exato. estádio do Botafogo. Exato. Esse é a nova Champions. Eu não vou conseguir trazer a informação exata sobre isso, mas eu sei que os grandes clubes que estão participando dessa Superliga, eles estavam pressionando muito a UEFA para ter essa mudança de formato. E essa mudança ia ser anunciada no mês passado, na última reunião que eles tiveram, só que eles resolveram adiar esse anúncio para hoje, que dia 19/4, quando a gente tá gravando. E no dia 18 foi anunciada essa questão da Superliga. Pegou muito mal com o pessoal da UEFA, porque o Florentino Pérez, que é um dos cabeça dessa ideia, o Ed Woodward, que é do Manchester United, e se eu não me engano, o presidente da Juventus, os 3 têm cargos administrativos na UEFA. Então eles estavam por dentro de tudo que estava rolando em questão da negociação. Eu acho que, se não me engano, os 3 saíram mesmo. Eles estavam por dentro de tudo que estava rolando para essas mudanças, estavam pressionando para rolar as mudanças e agiram por debaixo do pano para criar essa liga. Criar uma nova liga, né? Liga secundária. Então pegou muito mal com a UEFA. E assim, o cenário hoje é o pior possível. Só que vale ressaltar também que não tem bonzinho na história. Sim, óbvio. O interesse das 3 partes, tanto UEFA quanto Superliga quanto FIFA, é financeiro. O que essa Superliga quer é tirar o dinheiro da mão corrupta da UEFA e da FIFA para colocar na mão corrupta dos clubes. Dos clubes, exatamente. Então não tem um lado certo ou lado errado na história. Vai ficar ruim pros torcedores e até certo ponto pros jogadores, dependendo das punições que rolarem. Mas os clubes, eles estão em situação confortável de qualquer jeito, porque Sim. o dinheiro entra e se eles chegarem a um acordo de continuar a participação, com certeza vai ser um acordo financeiro. Então, assim, não tem lado certo e lado errado. A gente fala aqui como torcedor Como vindo de torcedor, fora e imaginando o cenário que pode traçar a partir de agora. Uma coisa que eu tinha lido, foi num tweet,
que se realmente acontecer essa criação da Superliga e os clubes forem separados da Champions, eles vão unificar os títulos. Então o Real Madrid entra como 13 vezes campeão da Superliga, o Milan como 7 por aí, e assim por diante. O City como Como participante. Manchester City. O City como Manchester, o Arsenal tá lá também, o Spurs como Tottenham, e por aí vai. Cara, ontem... Então, tipo, Manda bala, cara, pra eles, pros clubes, realmente tanto faz esse negócio de título. Foda-se, Foda-se, falando em né? português bem É o claro. dinheiro que tá pesando. Porque, não, a gente vai perder, a gente não vai ter Champions League. Os caras, beleza, então a gente vai ser 13 vezes campeão de uma liga que foi criada em 2021 e a gente, primeiro título nosso dessa liga foi 1812, tá E ligado? Então, vale. foda-se pra eles. O importante é. Desculpa rapidão, Val. Não, tranquilo. Eu e o Pedrão, a gente tava conversando antes em off aqui, o Val, que algum clube postou. Acho que foi o Florentino Pérez que falou que é importante porque vão ter mais jogos grandes, sei lá o quê. Uhum. Mano, o caralho. Todo mundo nesta porra deste mundo sabe que é por conta de dinheiro. Para de tentar ser falso e fala a verdade. Fala, irmão, é por dinheiro Não, mesmo. ele disse a gente aqui quer que se foda. que ele quer uma nova competição no meio da semana. Vai jogar pimbolim no Porra, parque, sei joga um lá, FIFA, porra. sei lá. Eu vou parafrasear aqui um ícone brasileiro, Dona Geralda do BBB 16, e vou falar: para de ser falsa, menina. Entendeu? Porque no próprio discurso do Florentino Pérez, ele fala essa questão de querer mais jogos grandes durante a temporada, pra ter um torneio de meio de semana, que é feito pelos torcedores, não sei o quê. E ele termina o discurso falando que o Real Madrid teve um prejuízo esse ano de 400 milhões de euros e que ele precisa consertar isso. Então, assim. Mas peraí, E o problema é do eu torcedor, acho né? que é muita coincidência. O Real teve uma dívida de 400 milhões e a premiação só por aceitar é 400 milhões? Larga a mão, Marcelo. Tá metendo louco, cara. Eles estão em uma situação muito confortável, né? Porque com a pandemia, todos os clubes do mundo inteiro tiveram prejuízo. É que tinham clubes que estavam mais preparados para uma crise e outros estavam menos. Então, assim, é óbvio que todos os clubes tiveram prejuízo. Isso daí não é desculpa você criar uma nova liga, tá ligado? Porque tá todo mundo no mesmo barco. Então, eu realmente tô muito curioso pra ver como que essa guerra fria, esse jogo de pôquer entre as estrelas da Europa vão... E legal que recentemente, né, tempo atrás, foi anunciado também que o Mundial de Clubes ia ter uma mudança, né? Que iam ter mais times, ia ter uma duração maior. E, mano, e agora a FIFA virou e falou, mano, fudeu. Vamos ter que botar 15 negros 15 clubes da América do Sul e a gente vai dividindo o resto, velho. Porque vai ser campeão da Premier League, campeão porque, porra. Ai, Florentino Pérez. Não, o Florentino, ele deu uma entrevista agora à noite na Espanha, né? Que ele disse a seguinte frase, né? O nosso glorioso Fabricião da Massa deu aquela tuitada que ele disse assim: vai se tornar uma pirâmide, porque nós, grandes clubes, teremos mais dinheiro e poderemos investi-lo comprando jogadores de clubes menores. Se os grandes clubes perdem o seu dinheiro como está acontecendo, todo o sistema futebolístico quebra como na Champions League. É um... Nossa, tipo assim... E os clubes pequenos não têm dinheiro pra contratar Não, quem? assim, vai quebrar se a gente não tiver dinheiro, tá? Se a gente tem dinheiro, a gente compra os jogadores dos clubes menores, eles não vão ter possibilidade alguma de emergir. Foda-se. Exato. Então, E é Florentino Pérez uma coisa branco. Dessa Superliga. Foda-se, caguei. Caguei. Uma coisa dessa Superliga que parece que vai ter um limite salarial. De 50% da arrecadação, né? 50% da arrecadação. Irmão. Cara, Marcelo, você entrou num ponto que eu queria entrar, que ontem eu tava na live do nosso glorioso Flecão, ele tava comentando sobre isso, e ele falou assim que tipo, é muito parecido com o formato das ligas americanas, NBA e NFL, porque lá é um sistema de franquias, óbvio, não tem rebaixamento, tem a divisão
dos direitos de transmissão. Enfim, tem muita coisa que envolve. No futebol isso não pegaria. Tipo assim, não pegaria tanto que não tentaram até hoje e estão tentando agora. Até porque a NBA, ela foi criada nesse formato já, né? Na verdade, Então, não. ela foi feita pra ser... Não, mas É. essa reformulação Não, da NBA, ela foi feita pra ser um produto Sim. desse, entendeu? Então. O próprio jogo em si, com os intervalos, a divisão em 4 quartos de jogo e tal, tudo foi feito pra inserção comercial. O futebol chegaria e mudaria muito de uma hora pra outra pra entrar nesse sistema franqueado. Mas é uma coisa que não faz nem sentido pro futebol, porque primeiro não tem o sistema de. Tipo, pra você equilibrar essa liga, a não ser que os últimos colocados teriam cotas maiores de transmissão, enfim. Teria que fazer uma matemática louca pra equilibrar a liga, porque o conceito da franquia é você manter a liga competitiva. Pra você manter competitivo o basquete, você tem milhares de faculdades produzindo milhares de craques todo Milhares ano. de craques, e quem fica por último tem As melhores as escolhas. melhores escolhas. Então isso Tanto que eles nivela a tiram liga. essa questão do rebaixamento justamente pra não ter essa preocupação, né? Então, mas Os aí clubes se nivelam justamente pra ter uma competição estaria o mais problema. justa. O que eu acho que seria não justo, porque eu já não quero que essa porra aconteça. uhum, Mas, tipo, se acontecer o que provavelmente vai acontecer, vai ter a classificação geral, querendo ou não. Quem for eliminado na fase de grupos, irmão, vocês têm do dia tal ao dia tal pra contratar jogador. uhum, Vocês vão contratar primeiro. E depois, como se fosse na NBA. uhum. Então, vocês forem eliminados, vocês vão contratar primeiro. Passou esse período, dá mais algum período de fechamento da janela, Uhum. digamos assim. E os clubes que passaram até a final têm outro certo período para contratar. Eles vão pegar o fim da feira, né? Sim, o Pega fim a da xepa feira da mesmo. feira. Porque senão, vamos supor, Real Madrid campeão. Beleza. Ah, vamos contratar aí. Mesmo sendo uma liga alternativa, se você chegar para um jogador que está se destacando, vamos, por exemplo, colocar o Sancho do Borussia Dortmund. Se chegar um Arsenal para ele e um Real Madrid para ele, falar, ó, então, você vai ganhar o mesmo nos dois. Você vai querer ir para um clube Real Madrid ou sem querer desmerecer o Arsenal? Não, tô querendo desmerecer sim, ruim pra cacete, foda-se. Ganhou nada, não, pô. Ou você vai querer ir pro Arsenal que tem história, mas não é um Real Madrid. Então, isso que eu falo. Desculpa interromper, mas não, eu tô com o Twitter aberto aqui em uma página que tá atualizando. E acabou de postar essa questão do que o Pedro falou, que o Florentino Pérez falou que se eles tiverem mais dinheiro vai ser melhor pra todo mundo, porque eles vão conseguir comprar jogadores de clubes menores por muito dinheiro, que vai ajudar os clubes menores também. Então ele acha que fazer doação é bacana. E ele falou que sem a Superliga o futebol morreria antes de 2024. Que esse formato novo da Champions League não faz sentido. Sendo que ele participou do planejamento do formato novo da Champions League. Que ódio. Mano, isso aqui é um episódio de Seinfeld. A gente tá perdido nessa Florentino porra, Pérez, velho. faz um favor pra mim e pra toda a nação, vai tomar no seu cu. O Florentino Pérez é ninguém mais, ninguém menos do que Michael Scott. Uma coisa que eu tava lendo hoje foi que os árbitros da Superliga terão um microfone e divulgarão a público as decisões dele na partida. Então, tipo, por que ele marcou pênalti, por que ele deu isso. Irmão, é pedir assassinato isso. Mano, é cavar a sua própria cova. Mais uma coisa que o Florentino Pérez acabou de falar. Os nossos jogadores não serão banidos da Copa do Mundo. Eu garanto isso, 100% de certeza. Nos tirar dessa temporada da Champions League, também não. Garanto isso com 100% de certeza. O monopólio da UEFA acabou. É hora pra uma nova era. Eles querem acabar com o monopólio da UEFA Fazendo pra começar um monopólio. UEFA, por favor, anuncie agora. Faz reunião entre vocês e anuncia agora. Fala, gente, PSG campeão dessa temporada. A UEFA vai postar congratulations, @Neymar Jr. @Neymar Mbappé. Vocês estão já na final da Bola de Ouro, disputando com Sancho e Haaland.
Sancho, né? O Brincadeira. Sancho. Não, Mano, Sancho não. eu só queria retomar o ponto lá do formato que não faz nem sentido pro futebol, porque eu acabei até de. Esqueci de mencionar que eu tava na live do Fleck conversando lá com ele e tal. Ele falou que na NBA é muito comum você ver o tanque. O que é o tanque? É um time que não. É um time que claramente não é bom. Ao longo das temporadas, o que ele vai fazendo? Não é que ele vai perdendo de propósito, mas ele vai tentando Mas vai. evoluir o núcleo jovem dele e, consequentemente, vai ficando lá pra baixo. Porque se ele tromba um time muito melhor, ele vai tomar um vareio de bola. Mais ou menos o que o Teoricamente, Santos joga tá com a fazendo agora com o base. Exato. Transferban. Joga com a Basicamente. base, digamos assim. É. E isso no basquete faz sentido, que nem a gente diz, tem o draft. Draft você pode pegar um próximo LeBron James. Então, no futebol, como não tem isso, não faz sentido. Até faria sentido se você pensar, por exemplo, num Ajax que sempre tem um núcleo jovem que ele vai desenvolvendo. Sim. Justo, ok. Só que, assim, não faz sentido nenhum, porque se um clube de futebol tanca, imagina assim, se você é torcedor do Miami Heat, você passou, desde que o LeBron saiu e o Bosh saiu entrar, foi chutado. Desde que eles saíram, nunca disputou nada. Começa a brincar. Nunca almejou nada. Pro torcedor do Miami Heat, já é zoado você pensar que seu time meio que tá perdendo de propósito. Cara, agora vamos usar de exemplo aqui, sei lá, o torcedor do. Vamos supor que num universo paralelo, o. Caralho, o clube da Turquia, o Besiktas. Besiktas foi convidado. Falou, o Besiktas tá. Pô, o time. Convenhamos aqui que o Besiktas não é o melhor time do mundo. O Besiktas Há tanca. controvérsias, essa é a sua opinião. É a minha opinião. É. Ah, tá. O Besiktas tanca uma temporada. A torcida na Turquia não tá pra brincadeira. Mano, É que eu acho que a relação da torcida do futebol é o que eu falo. É diferente, é diferente. Os esportes caminharam pra caminhos totalmente diferentes, entendeu? Uhum. A gente pode até traçar um paralelo que vem na minha cabeça agora. A recepção do Fred, do Desimpedidos, no Magnus, comparado com a recepção do Juninho Manela no São Bento, é absurda, que são dois esportes semelhantes. O Fred foi pro maior time do futsal nacional. O Magnus mudou agora a franquia, mas o time de Sorocaba É o tem muita time do tradição. Falcão. O time do O Falcão. time do do Falcão. Falcão. E o São Bento é um time que tem uma história no estado e tal, mas não é comparando a proporção que o Magnus tem na modalidade dele. O Fred foi super bem aceito pelos jogadores, por boa parte da torcida. As pessoas falam que ele revolucionou o esporte e tudo mais. E o Juninho Manela foi alvo de zoação o tempo todo. Por quê? Porque o público do futsal não é o mesmo público do futebol de campo. E você pega o futebol e o basquete, eu tava até vendo o Rafinha Bastos comentando, são esportes diferentes. O trash talk no basquete é comum, é legal de ver, é engraçado. Se você chega pra um cara no futebol e fica zoando ele durante o jogo, você apanha até não dá mais, entendeu? São esportes que caminharam pra espaços diferentes. A torcida não aceitaria um desempenho ruim. Você vê com o Santos esse ano, eu falo do Santos porque eu sou santista, então é o que eu tenho de parâmetro. O Santos tá proibido de contratar, com o calendário apertado, jogou ontem e já vai jogar amanhã de novo pela Libertadores. E a torcida não aceita que o time tá jogando mal. E nem tá jogando mal, só não tá jogando que nem o time titular, o que é completamente aceitável. Só que a relação com o futebol é tão doentia por parte dos torcedores que é muito difícil essa mentalidade mudar, principalmente de uma hora pra outra. Então, e não é com esse formato que vai ser ajudado, porque, Sim. que nem a gente disse, times vão querendo ou não fazer o tanque. Não tem rebaixamento, então eles não correm risco nenhum. Eles têm a desculpa perfeita aí pra Exato, jogar mal. exato. Só que aí acontece uma coisa nas grandes ligas americanas que é a seguinte. Posso estar falando merda, mas existia o Charlotte Bobcat, que eles compraram a franquia dos Hornets e eles nunca chegaram, acho que, em um playoff na vida deles. Eles sempre amargaram o fundo. Aí o que aconteceu? A NBA chegou e falou assim: irmão, você vai ter que vender sua vaga, você tá afundando o rolê. Entende? Então, você é ruim. tipo, aí você pega no futebol, por exemplo, questão de teto salarial. Cara, tipo, times vão tancar mesmo se eles entrarem com o time principal, porque, tipo, por exemplo, um time com a base jovem
ao longo. Parando pra pensar assim, faz sentido que um time com uma base jovem muito boa vai se dar bem mais pra frente, mas aí tem renovação. E, Sim, inclusive, sim. inclusive os times, uma coisa que vai passar a ser pública é o salário, porque na NBA, por exemplo, não existe contratação, você não contrata jogador. Você troca ou você adquire quando ele é free agent. Então não existe essa parada de vou pagar 100 milhões. Não. Então, a conta não fecha, velho. A conta não Mano, fecha. e uma coisa que eu lembrei aqui, que, se eu não me engano, o Barcelona tem muito essa briga com a Catalunha e a Espanha. Uhum. Sim. Eles querem um campeonato à parte, sei lá o quê. E o Florentino Pérez sempre criticou isso de divisão, porque eu não acho certo você mudar tal coisa. E agora a gente tá vendo o que ele tá fazendo. E Só que voltando rapidão, que o Pedrão falou do time jovem, né? Você com mais dinheiro e o Barcelona com uma das melhores categorias de base do mundo revela muitos jogadores da Espanha, antes que o não é um Valdemar comece a falar Santos, do mas. Santos, Não haja. tomaram um cu, Valdemar. E tem jovens jogadores que tem uma são promissores no futebol e pode contratar muito mais com os 400 milhões, eles podem contratar jogadores jovens, eles podem gastar esses 400 milhões em uma temporada só contratando jovem e o resto das temporadas só guardar o dinheiro pra se der alguma merda. E tipo, quem tem um time mais velho ou contrata jovem ou irmão, Cara, vai você vai enfraquecendo os outros nivelar. clubes. Não vai mais existir super time, porque todos os caras falam assim, então se chega, por exemplo, na mão do. Sei lá, o Neymar é transferido pro Real Madrid. Ele vai ganhar, sei lá, 200 milhões por ano. Tô chutando um valor aleatório. Chega essa informação pro Mbappé. Assim, ó, o Neymar vai ganhar 200 milhões por ano. Você pode pedir um trezentinho. Aí, tipo, como é que vai ficar o resto do time? Porque com teto salarial vai ser a mesma coisa que é o PSG, que é o Neymar, o Mbappé e 9 E o figurantes. resto. Tá ligado? O Marquinhos e o Uhum. resto é figurante. Então, acabou super times, isso até que é ok. Acabar esses super times que o dinheiro monta e a fair play financeiro é meu pau. Então, É, tipo, até porque os clubes ricos não sofrem com fair play financeiro, né? Então. exato. Cara, Exato. tem muita coisa que essa conta não fecha de jeito nenhum, cara. Sim. Não fecha de jeito nenhum. É, Só que daí vocês você não vai ver estavam. também contratações engraçadas como o Harry Maguire. Vocês É. estavam falando, mas a contratação do Maguire faz sentido, mas enfim. Não, não, sim, mas é engraçado, é isso que eu tô falando. Vocês falaram a questão de tancar, e eu lembrei de outro clube do meu coração, nosso queridíssimo Borussia Dortmund, que o que aconteceu no começo do século? O Borussia Dortmund adotou uma estratégia de altas cifras para montar um time bom, para disputar título e justificar esse investimento. Foi campeão da Champions League, foi campeão alemão, só que com o tempo a fórmula parou de funcionar. Tinha muito jogador recebendo um salário muito alto e o clube quebrou. O Borussia Dortmund teve que penhorar o estádio, acabou vendendo os direitos para o Signal Iduna, que agora se tornou Signal Iduna Park. Teve que pegar empréstimo com o Bayern de Munique para pagar as contas de curto prazo e tal. E a partir disso que eles mudaram a mentalidade, criaram o Ertlieb, que é o amor incondicional da torcida com relação ao time e tudo mais, e conseguiram se reestruturar. Só que isso numa Superliga não aconteceria mais. Porque pagou muito, quebrou o time não vai cair, não vai ter o ônus disso. Uhum. Então acho que a gente vai ver cada vez mais coisa absurda mesmo. Próxima temporada você pega 400 É. milhões, você paga a dívida e Você fala aí, tá, você tá molecada. ali com Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi no time, não deu certo o investimento, o time quebrou, você vende os caras e vai tancando umas temporadas ali com o time de jovem e reestrutura o time. Mas primeiro que isso aí nem ia dar tem certo por punição. causa do teto. Tipo, Sim. não ia dar nem. Mas aí, Então, às vezes, um cara ele exatamente quer ser isso. campeão. Você Só que tocou no aí a ponto. gente cai na Esse questão do ponto. prestígio. O cara Uhum. quer ser campeão, tal, mas é uma liga sem prestígio nenhum. Exato. Você vai estar jogando contra os grandes clubes, mas você não vai poder representar sua seleção nacional. Você não vai ter campeonato com o prestígio que tem uma Champions League. Então, assim,
Mano, desculpa, Eu acho essa quem defende a Superliga- Superliga. Eu acho burrice defender a Superliga. Tanto que os torcedores, os jogadores e os técnicos são contra. Não existe absolutamente ninguém a favor da Superliga. Sim, o futebol caminhou há Absolutamente mais de ninguém. 100 Pérez. anos. O futebol caminhou há mais de 100 anos pra chegar onde tá. Com a Copa do Mundo sendo idolatrada, com a Champions League sendo idolatrada. O moleque nasce aqui no Brasil, lá no Peru, lá na França, no Zimbábue. Chipre. Todo mundo quer jogar a Champions League, todo mundo quer jogar uma Copa do Mundo. E você vai querer reformular tudo isso em troca de dinheiro? Eu acho que é muito difícil dar certo uma coisa dessa. E, inclusive, eu trago mais declarações de Florentino Pérez. Nossa, ele não para, ele não Só deixa para. eu fazer um adendo aqui rapidão, Val. Você botou uma notícia de manhã no grupo que a gente tem do Mourinho demitido. Sim. Vocês tancaram que realmente foi por maus resultados? Cara, Ou O porque Mourinho é ele delicado, não cara. aceitou? Não, foi porque o próprio Klopp... Os clubes não sabiam disso. Aliás, os clubes sabiam. Os técnicos Os e jogadores técnicos, não é. sabiam. o chão de você acha que fábrica a hora não que A sabia. hora que o Mourinho soube disso, ele não deu uma pistolada. Não, Os caras porque falaram, mano, vamos. O Você Mourinho já tava tá perigando há mal. muito tempo já. O Levi é um filho da puta. Ele é o que eu falei. O cara é um gênio, mas ele é um filho da puta. Então, assim, ele esperou o momento certo pra No demitir. momento quando seria certo pra admitir. abafado. É isso que a gente Foi tava isso. comentando. Então, o Florentino Pérez, ele comentou aqui que não convidou o PSG, que se o Bayern recusar, não vai ser cancelado, e ele fala que a sobrevivência dos clubes pequenos depende deles. Nossa. É isso que ele falou, e ele disse que a Champions League não é mais atrativa, só é atrativa a partir das quartas de final, que você não acompanha 60% dos jogos, só acompanha os últimos 40%, e ele falou também que... Cara, Isso daqui é muito engraçado. declarações fortíssimas no último tweet aí. Exatamente, isso É, daqui é exato. muito engraçado. Primeiro ele fala, a Superliga não é uma liga fechada. Isso é completamente falso. É uma liga aberta que qualquer clube pode atingir, independente do nome. Uhum. Eles têm 15 times fundadores e 5 convidados. Então não é fechado, porque tem esses 5 convidados, entendeu? A Então é cota. aberto pra todo mundo. Uh, Ele falou que esses 5 times vão conseguir o lugar deles toda a temporada, então não é uma liga fechada. Isso eu já achei muito engraçado. Eis que nosso querido senhorzinho Pérez fala que o contrato da Superliga é vitalício. Binding é isso, né, Pedrão? Não pode ser quebrado o contrato. Provavelmente. Ninguém pode sair e eles vão trabalhar juntos. Uhum. Todos os clubes que assinarem o contrato... todos os clubes que foram anunciados assinaram o contrato na semana passada, então Ou seja, não tem mano, risco. esse velho tá já. maluco. Peraí. Os contratos já foram assinados, então não tem volta. Sim. Tá, então. Cara, a merda foi realmente jogada no ventilador. Ele tá Foi. contando muito com... É o que eu falei. Ou ele tá vai ser- blefando. Vai ser uma guerra... o joguinho de pôquer, Pedro. É, O velho. joguinho de pôquer. Ele soltou aqui que não tem volta, que quem participou não tem mais como sair, que os contratos foram assinados, e que ele tem a certeza que os jogadores não vão ser banidos das seleções e dos campeonatos que já estão disputando. Cara, Então, mas. assim, ele tá apostando muito alto, porque se for... Uhum. Ó, foda. uma parada que ele disse aqui, que é interessante, e inclusive é uma das poucas coisas que ele fala que faz sentido realmente, é que no último tweet do Fabrício ele diz assim: por que os salários da UEFA e da La Liga não são públicos? Por que os salários não foram reduzidos como todos durante a pandemia? Precisamos de mais transparência. Sabemos o salário do LeBron James, mas não sabemos o salário do presidente da UEFA. Isso tipo assim, faz realmente, sentido. Faz sentido. Acredita. Mas assim, o Mas- Florentino Pérez era presidente... Eu não sei se é ainda, mas ele já foi presidente do Real Madrid. Uhum. Por que ainda ele é, não eu divulga a porra do salário, Hein? mano? Esse discurso Será não que cola, existe é isso que alguma. tá acontecendo, Então, mano. ou será que existe alguma regra que eles não possam dizer o salário? Porque com essa criação da Superliga é mais que necessário você saber quanto o cara ganha. Sim, até pelo teto. Até pelo teto. Então, assim, eu acho que ele se escora em bons argumentos, mas no fim do dia não faz Mas o sentido nenhum. discurso é furado. Furado. Vindo do Floren, se fosse, sei lá, Fala um cara aí muito bom se fosse o. Sei lá. André Cara, Rueda. Não. Cala a boca, Se mano. for. Caralho, se fosse o Jesus Cristo falando isso aí.
tá ligado? Beleza. Mas a porra do Florentino Pérez, mano. Não, é o que eu falei. Mano, Eles não querem dá. tirar da corrupção de um lado pra levar pra corrupção do outro, entendeu? Não tem como. Esses bagulhos que envolvem altas cifras E, mano, tem picuinha aí, não tem como. com as punições, se realmente acontecer e pesar pro lado dos jogadores jogar pelas suas seleções, nós podemos estar prestes a ver grandes times sendo formados em contratações. Tipo, pode ser que o PSG vire e fala, bom, os caras estão querendo sair, vão ter que sair de qualquer jeito. Imagina o PSG contratando Sérgio Ramos, Messi, Cristiano Ronaldo, tipo, grandes jogadores dessa Superliga que não querem jogar por conta das seleções. Imagina Ô, os Marcelo, times que iam eu ficar. pensei na mesma linha, só que diferente. Imagina você, beleza, sei lá, o Sérgio Ramos e outros, sei lá, 3 zagueiros top tier do mundo querem defender suas seleções e decidem rescindir seus contratos, enfim. Imagina um super Everton Exato. ou um super Então, Sevilha, assim, eu tipo. falei times grandes que podem surgir. Uhum. Eu usei o exemplo do PSG, mas também, Não, mano, mas imagina times, um tipo, Newcastle. emergentes, né? Um Newcastle contratando um Van Dijk, um Sérgio Ramos, ou jogadores que são bons, têm prestígio, mas não são muito estrela. No caso, por exemplo, um Everton com um meio-campo com Toni Kroos, Casemiro Mano, é sei infinidade de lá. possibilidades. Diego Pituca. E eu vou quicar o Val do Mano, não quica não, vai jeito foder o aqui. layout. Vai foder. É o Val, não tem problema. Então, imagina, tipo, se realmente tiver a punição e isso pesar na carreira dos jogadores, os clubes gigantes, os 12 fundadores, os 15, né, no caso, que estão esperando mais 3, podem vir a virar times minúsculos. A gente tá vendo Mas o suicídio é que- dos grandes times A gente europeus. tá vendo estão Então- acabando com os grandes. Mas no fim do dia, o dinheiro move muita coisa. Sim, Então vão isso ter óbvio. jogadores, é o que vocês falaram, assim, um Sérgio Ramos querer sair, ok. Um Van Dijk querer sair do Liverpool, ok. Mas assim, é o que a gente falou. Um Aubameyang, O fucking Um- Lewandowski. levando... não Acho sei, que mas não. é que assim, enfim. Polônia. Assim, dessas nações sem prestígio mundial, sem grandes jogadores, Tipo querem sair, Argentina. é compreensível, só que assim, eu acho que é uma bolha que vai se repetir. Uhum. Saindo o United, saindo o Real Madrid, que são times que têm muito dinheiro, vão continuar com o Bayern de Munique, vai continuar o PSG, então eu acho que não vai ter assim, cara, o Newcastle saiu de 16º colocado da Premier League para em 2 anos ficar em primeiro com o meio-campo formado só com estrela, porque vai continuar Eles vão continuar sem tendo dinheiro. um poderio financeiro, entendeu? Porque o Sérgio Ramos vai querer sair do Real Madrid, mas ele não vai querer ganhar menos ou muito menos do que ele já ganha, então vai continuar pesando. Isso óbvio, a gente só deu um exemplo tipo do que Uhum. pode acontecer. Não, então, é porque... que eu acho que são bolhas que se repetem, Sim, sabe? é porque assim, sem os clubes grandes das ligas agora, as cotas vão para outros clubes. Então, vamos supor, o Liverpool ganha, sei lá, 200 milhões de cota. Vamos botar um número X aqui. O Liverpool saiu. Tá, em vez da gente dar 200 milhões para um só clube, por exemplo, o Newcastle, a gente dá 100 milhões pro Newcastle ou 100 milhões pro Everton. E os times conseguem, tipo, contratações mais específicas, com nomes mais de peso do que um só time, entendeu? Mas Isso o que mano, eu acho que ficaria legal se Não, eu também acontecesse, acho, seria tá muito da ligado? hora. Mas o que a Superliga tá apostando é justamente esse E não ter dinheiro punição. não sair do Liverpool e ir pro Everton. Sair da. Continuar no Liverpool, entendeu? Só que com outra isso que tá diretriz rolando. agora. Só que Porque é só o que eles com falam. roubos dentro. Não vai ter o derby Liverpool e o Liverpool. Não vai ter o derby Liverpool e Everton 2 vezes por ano. Vai ter City e Liverpool 4 vezes, entendeu? É um jogo muito maior.
Então eles estão apostando nessa Uhum. questão, né? Tá, Liverpool e United, que aí sim é um jogo com tradição. Eles estão apostando nessa questão, entendeu? Aí eu acho que as punições relacionadas aos jogadores vai ser fundamental pro decorrer dessa nossa denominada Guerra Fria do futebol. Cara, Porque ô, Val, é o que vai pesar muito. uma parada que eu parei pra pensar aqui, analisando o mercado, óbvio, né? Você pega hoje a Heineken, por exemplo, que é a principal patrocinadora da Champions League. Eles investem muita grana na Champions League, porque é o torneio com mais prestígio no mundo. Todo mundo para Sim. pra assistir. Nessa eventual criação da Superliga, que tudo que está sendo dito se concretiza. Se eu sou dono da Heineken, para aqui para analisar, pô, saíram os principais times da liga que eu invisto muita grana. Sim. O mais lógico é eu tentar negociar com essa nova, não sei, com essa nova entidade, não sei se a gente pode chamar assim, com essa nova empresa, enfim, para eu colocar a minha marca lá, porque faz muito mais sentido do que eu continuar investindo o Sim. mesmo A capital. liga anterior perde prestígio. Exato, Né? porque, sei lá, vai diminuir muito a porcentagem seja de venda de produtos, seja de tudo. Prestígio, tipo assim, simplesmente acabou. Vai acabar o glamour da Champions League. Eu sei que vai ser uma Então, coisa muito legal da gente estar vendo nos próximos dias, né? Tanto o pronunciamento da UEFA e da FIFA, quanto de qualquer um da Superliga que não seja Florentino Pérez, né? alguém Nós vamos lúcido, escutar né? esse cara. É alguém mínimo Um inteligente, né? Ed Woodward. Mentira. Nossa, credo, Val. Não Tá brinca maluco. com isso. Tá maluco. Então, tipo, realmente vai ser uma coisa engraçada, porque a gente pode estar vendo o futuro, entre aspas, do futebol, mas a gente também pode estar vendo um tremendo fracasso sendo planejado e o clube voltando com o rabinho entre as pernas. É, cara, eu só sei que no auge dos meus 22 anos eu já não aguento mais viver um período histórico, mano. É revolução no futebol, é uma pandemia mundial, Pandemia, é não muita dá. coisa rolando. Eu não tenho idade pra isso, cara. Eu não tenho idade pra Na isso. minha época. Mano, a gente pode estar vendo os novos Nottingham Forest. Que clube. Cara, é duro, né, cara? A gente pergunta, pô, o Nottingham Forest tem 2 Champions, né? Tem. Não me engano. Então, por que, Bicampeão da Champions, por que inclusive. Não tem por que dois que Champions, é bicampeão seguido. back to back? Back to back. Back to back. O Agora, Arsenal não. Ou seja, chamem o Estrela Vermelha para essa, cara. não o Aham. Arsenal. É complicado, Mas cara. é maluco, ó. Porque Cara, pensa, se der errado, a gente pode estar vendo, tipo, novas portuguesas surgindo por aí, mano. nossa. Mano, é duro pensar. É duro. Será que vão matar o nosso futebol, cara? Já estão matando faz tempo. Ah, de verdade. Jamais. Mas é interessante você pensar como o dinheiro foi se tornando cada vez mais o importante no futebol, né? Quando o Cristiano Ronaldo foi do United pro Real Madrid por cerca de 100 milhões de euros, o pessoal já achava um absurdo. Depois, Bale bateu recorde, Coutinho bateu recorde, Dembélé bateu recorde, Griezmann saiu por um valor absurdo, Mbappé saiu por 180 milhões, Neymar saiu por 220 e agora você tá vendo como, assim, as cifras estão cada vez mais absurdas, mano. O Marcelo trouxe a questão do Maguire. Eu nem acho o Maguire um zagueiro, assim, ele não é ruim. horrível. Ele não é ruim. Mas, porra, 80 milhões de euros é Eu muito falei que dinheiro, mano. é um zagueiro mediano pra bom. Ele Sim. não é excelente. Um zagueiro é um dos ok. melhores. É um zagueiro ok. Mas, assim, o Veríssimo também é foda, mano. Eu vou mais um, eu tiro Ah, não. Nessa eu vou defender meu amigo Valdec, que o Veríssimo é muito melhor que o Harry Maguire. Eu boto minha mão no fogo, ele é muito melhor que o Harry Maguire. Gente, ó, Maluco. vou colocar Eu aqui, boto minha mão no fogo que o Veríssimo não deixa ela queimar. colocar nos comentários quantas vezes o Valdemar citou um jogador do Santos, Nossa, é Drink Games. É Drink Games. Pix de R$500 do Valdemar mesmo. Ah, pronto. Eu não vou me colocar nesse meio. Se fosse um Mas- cinquentinho, eu pagava, hein? Então fechou, molecada, 50. Cinquentinho. Ó, o Harry Maguire,
ele é um zagueiro mediano pra bom, igual a gente tava falando. Mas foi a geladeira mais cara do mundo. 80 milhões. Ele custou um Cristiano Ronaldo. Vitinho tava mais do que bem pago. O mercado tá muito inflacionado. Cara, e com essa Superliga, o mercado Sim, ele vai mas é inflacionar isso que muito acontece. mais. O mercado tá cada vez mais inflacionado e isso afeta, obviamente, na economia dos clubes, o que faz com que os clubes precisam encontrar soluções pra isso. Cara, o De Gea recebe o quê? 500 mil euros, 400 mil euros por semana no United. Assim, Ele nem joga direito. o Pogba tá pedindo 550 mil libras por semana pra renovar com o United, mano. É muito dinheiro isso. Não tem como o clube se sustentar com Então, isso. E a tendência é aumentar cada vez mais. Se os jogadores estão querendo isso agora e, tipo, não tem teto salarial, vai aumentar, foda-se. Se entrar nessa Superliga com um certo teto, Mas vale Como ressaltar que- que esse teto é uma especulação do Marca. sim, Não é nada confirmado. especulação, mas, tipo, Mas se faz ocorrer muito sentido. realmente, faz muito sentido. Mas se ocorrer, por exemplo, o De Gea pediu 500, o Pogba 550, sei lá quem pediu 1 milhão. Irmão, você Acabou. vai ter que ver o que vai pesar no seu clube. Quais jogadores realmente vão ser importantes e qual você deseja contar. Porque não adianta, não, vamos dar aumento pra todo mundo. Aí chega lá, os caras vêm e falam, mano, você passou o teto nosso aqui, ó. Tá aqui na lei e tal, no contrato. O que você vai fazer? Você vai excluir o clube? Você vai ser obrigado? Você vai obrigar o clube a vender o jogador? A diminuir essa folha? Ele vai ter que fazer. Mas como? Cara, eu posso trazer uma parada interessante que eu conheço muito bem do basquete. Não sei se vocês conhecem o Chris Paul, armador Chris Paul. Chris Paul, por muito tempo, ele foi um dos melhores armadores da liga. E aí, no ano de 2010... Agora, aqui no site não diz ao certo quando ele assinou esse contrato. Mas vamos supor que foi em 2018, 2019. Chris Paul tinha 33 anos e ele assinou um contrato de 35 milhões de dólares por ano. É um cara de 33 anos. O teto salarial da NBA, se não me engano, era 100 milhões de dólares. O basquete são 5 jogadores, uma rotação de 16, por exemplo. Um terço do seu espaço já foi em um jogador. Aí, esse salário vai aumentando. O salário dele foi de... Não, o contrato dele foi de 5 anos, 157 milhões de dólares. Ou seja, ele vai, gradativamente, vai subindo. Por isso, um dos motivos dele não parar em clube nenhum é porque todo mundo quer empurrar essa bomba para outro. Ele é um ótimo jogador, mas eles querem empurrar a bomba do salário. Nesse ano de 2021, 2022, essa temporada, ele tem 36 anos e está ganhando 44 milhões de dólares. Agora, imagine isso num... Cara, o potencial de dar merda... A chance de dar merda é muito grande. É muito grande de você... Cara, eu vou citar Cara, incrível. mais incrível. um exemplo aqui do Santos. Eu peço perdão. Com essa foi Mas... Já vou dar um gole aqui já. Mas é uma questão, tem um zagueiro do Santos que com 25 anos ele não tinha nenhum jogo pelo profissional e ele tava emprestado no Coxa, que é o Sabino. Ele renovou, ele se destacou no Coxa, mas ele tinha 25 anos e nunca tinha jogado pelo profissional do Santos, mesmo sendo formado na base do time. Ele teve uma renovação de contrato que ele tava recebendo 200 mil reais por mês. Foi um erro do presidente, mas era no primeiro ano 200 mil e no último ano de contrato ele recebia 280 mil. Para um jogador que, novamente, nunca tinha atuado pelo time profissional do Santos. Então, isso abriu brecha para outros jogadores usarem isso como argumento para renovação. O Sabino nunca jogou, já tem uma idade mais avançada. Tipo, por exemplo, Caio Jorge, com 19 anos, titular do time. O cara é titular do time e foi artilheiro da Libertadores. O Sabino nunca jogou e acabou de voltar de empréstimo e tá recebendo 200 mil. Isso serve como argumento para ele receber um salário maior do que o do Sabino. O que o Santos teve que fazer? Rescindiu o contrato do Sabino e liberou ele de graça para fechar com outro time. Para conter esse absurdo que rolou, tá ligado? Agora você imagina, tipo, o De Gea recebe uma grana absurda. Aí o Pogba pede para renovar por 500 e poucos mil. Eu sei que ele não faria isso, mas aí chega o Rashford e fala, então, o Pogba renovou por 550 mil,
eu quero 600, porque eu sou artilheiro do time, sou o melhor jogador, não sei o quê. E é um efeito dominó, tá ligado? Os salários ficam cada vez maiores, os clubes ficam cada vez mais complicados nessa situação. E aí surgem os absurdos como a Superliga Europeia. Cara, é muito absurdo você pensar que o futebol pode estar vindo a se tornar isso, né? Porque a gente cresceu assistindo super times jogando, ganhando a Champions. Tem, inclusive, uma das memórias da hora que eu tenho aqui, o gol do Zidane na final. Aquilo lá é um absurdo, enfim. Eu cresci tendo esse parâmetro, assim, mano, a Champions League, na parte dos clubes, é a maior competição do planeta. Todo mundo, até quando eu quis ser jogador, meu sonho era jogar Champions League. Então, você cortar isso, você desfazer essa magia que todos os jovens sonham, né, almejam, é muito complicado não só na questão de mercado, de negócios, mas sim, tipo, você mexe com o sonho de muita gente, que é loucura, velho. A gente tá vivendo uma transformação aí. Estamos vivendo em momentos históricos, Pedro. Exato. Arqueólogos vão achar esse vídeo daqui 200 anos. Vão achar esse vídeo aqui, esse podcast, vão falar, caramba, olha como é que era. E é com essa eu queria só, vamos antes lá. da gente encerrar, eu queria fazer um apelo aqui. Ponte Preta, aceita, pode aceitar, tá? Isso aí não é Superliga. nem apelo, é pedido mesmo, né? Eu tô rezando pra isso. Mano, cria uma Superliga Sul-Americana, desafia essa Superliga Europeia com todos os Valendo jogos a existência. na La Bombonera lotada só por argentino. Raivosos. Quem ganhar- Jogar no Bernabéu é fácil. Mano, quem perder vai ter que sair do futebol. Faça isso. Nossa. Eu quero ver. A Não, propaganda o da Arsenal Nike. não aguenta 5 minutos em qualquer estádio da América do Sul. Ele não aguenta naquele campo dos agrônomos em Campinas. Eles não aguentam. Nos agrônomos. Não Eu aguentam. quero ver Não jogar no aguenta. Altitude. Fute show aí, ó, dos caras aí, ó. Não aguenta Eu 10 quero mil. ver. Eu quero ver Aubameyang no Fute Show apostando em corrida com o meu amigo W Neto. Quero ver Eu quero ver quem Aubameyang vem numa ala e eu na mão. mesma ala marcando. Quero ver. Mas você falou isso da Superliga e quem perder tá exposto ao futebol. Quando anunciaram a Superliga, eu não sei porquê, mas me veio muito na cabeça aquele comercial da Copa. Da Nike. Que o futebol virou um bagulho super mecânico, os caras perfeitos, não sei o quê. Aí chega o menino Ney com sua ousadia. Cara, eu amo aquele comercial. Assistam. Selfie. É o Ronaldo E que vejam junta como é os Vingadores. importante a ousadia e a alegria no futebol. Diga não à Superliga. Cara, E se for, faça a Superliga Sul-Americana e Mano. vem pro X1. Superliga Sul-Americana. Quem entraria? Boca Juniors, Ó, River Boca Plate, Boca, Independente, Independente, São Paulo, Penharol, Santos. Penharol. São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Nossa, mas Calma aí, quem é Palmeiras. esse aí? Ó, sem meme nenhum, eu acho que o Irmão, Palmeiras não entraria. Sem meme. Palmeiras, imagina o Sem meme nenhum, Felipe acho que nem Melo Palmeiras nem batendo em Corinthians todo mundo. entrariam. Se Sim. for Felipe Melo levar e em o Fagner. consideração de grandeza Grêmio. sul-americana, eu acho que Palmeiras e Corinthians não entrariam. Não. Mas É que é assim, polêmica pra outra. É. É que eu tô mais pela agressividade mesmo, entendeu? Então eu tô pegando pontos agressivos, tipo Pega o Fagner, campeonato- Felipe campeonato Melo. O campeonato argentino e vai. Exatamente. Porra, mano, irmão, Faz uma seleção aí, ó. bota o Arsenal com a camisa do River Plate e faz eles passarem no meio da torcida do Boca Juniors pré-jogo. Seria incrível Quero- assistir Barcelona contra Barcelona de Guayaquil. Arsenal contra Arsenal do Sarandi. Exato. É isso, molecada. Muito obrigado pelo papo. A gente conseguiu discorrer bastante sobre esse tema aí polêmico. Deu pra viajar bastante. Deu, velho. E espero que vocês tenham gostado. E se você quiser ouvir esse episódio aqui nas plataformas de streaming, sinta-se à vontade. Você pode procurar no seu Spotify, no seu Apple Podcast, no seu agregador de podcast preferido. Você pode acompanhar aqui no YouTube, né? Ver a nossa carinha cansada. E é isso. Alguma consideração final aí, meus lindos? Eu quero que o senhor
Florentino Pérez, Fuck Florentino vá Pérez. pra casa do caralho. É isso. Junto com a Superliga. Só gostaria de deixar o meu Diga Não à Superliga aqui novamente. Isso também é importante, mano. É isso Do aí. Florentino melhor. É isso aí, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, valeu. Falou. Falou.